Muito boa tarde, meus amigos, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus em geral. Nessa tarde, quero trazer para vocês, mais uma vez, um entendimento, uma explicação sobre um assunto que eu considero de extrema importância, ok? Eu vou mexer com salvação, ok? Salvação da alma, salvação presente, salvação futura. E o que significa exatamente Jesus ter morrido na cruz para poder proporcionar a salvação e a purificação de pecados. Nós vamos entender isso agora melhor, tá ok? Muito bem. Eu quero chamar vocês para meditarem comigo da seguinte maneira. Vamos pensar na cruz. O que Jesus fez na cruz há mais de 2000 anos atrás. Se perguntar isso, todos de cor e salteado, desde a criancinha até o mais velho, vão responder que ele morreu na cruz para salvar todas as pessoas dos seus pecados, não é isso? Dos seus erros, das suas falhas. Mas como entender exatamente a morte de Jesus na cruz para salvar os pecados das pessoas? Se nós começarmos a pensar o seguinte: salvação de que pecados, de quais pessoas e quais tempos? Por exemplo, como podemos entender isso? Ao voltar lá atrás, há 2000 anos mais ou menos, quando Jesus Cristo esteve na Terra, a gente lê na Bíblia dizendo o seguinte, que Jesus Cristo veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Então você entende isso, né? O que significa salvar o seu povo dos seus pecados. E quem era o povo de Jesus Cristo? Quem era o povo de Deus? Os judeus, os israelitas, as tribos de Israel. Este era o povo de Deus ao qual Jesus falou na Bíblia. Veio para o que era seus, ou seja, Jesus veio para os judeus. Voltando ao tempo, lembrando que a lei foi dada aos judeus lá no Monte Sinai, com seus mais de 600 preceitos, segundo os maiores estudiosos aí somaram, marcaram na caneta. Quando Jesus estava dando os mandamentos aí em cima no Monte Sinai, é do conhecimento de todos, que o povo já estava lá embaixo quebrando o primeiro dos mandamentos, que era a idolatria, adorando alguém no lugar de Deus. Enquanto o Deus dele estava lá em cima dando as leis para Moisés, as regras, aquelas regras que eles falaram assim: Moisés, vá lá, fale você com Deus, e o que ele falar para você, você fala pra gente, que a gente não quer ouvir ele porque estava todo mundo com medo de Deus, né? Moisés foi, recebeu as leis. Quando ele desce do monte, o povo com a idolatria, o que Moisés faz? Quebra as leis originais. Note bem isso aqui que é muito importante, amado ouvinte da Palavra de Deus, você estudioso, você teólogo, você professor de escola dominical, você que é instruidor, você que é conhecedor da Palavra de Deus. Lembre-se, Deus fez um acordo com o povo de Israel, com as suas leis. Se você for recorrer ao livro de Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 até o versículo, passa do versículo 50, vai quase até o 60 ali, se não me engano, que não é importante isso, mas se você for recorrer lá, você vai ver que os primeiros 14 versículos de Deuteronômio, Deus fala para os israelitas, para o povo judeu, que se eles obedecessem a Deus, seriam cabeça, andariam por cima, tudo colocasse a mão prosperaria, onde pisasse prosperariam. Quer dizer que as portas estariam abertas para os judeus, para os israelitas, se eles obedecessem às leis de Deus, andassem nas leis de Deus e nos preceitos dele. Esse foi o acordo que, através de Moisés, o povo concordou ali e Deus foi e deu as leis. 14 versículos de bênçãos, do verso 1 ao 14 do livro de Deuteronômio, capítulo 28. Mas a partir do versículo 15 até lá aos 50, 58 mais ou menos, veja quantos versículos, hein? Mais de 40 versículos. Deus começa uma lista de maldições.
se vocês não obedecerem a minha palavra, maldito vocês vão ser, vão errar na entrada, errar na saída, vão ser cauda, não vão ser cabeça, vão andar sempre por baixo, nunca por cima, nunca vão conquistar nada. Essa era a regra da lei. Se eles cumprissem todos os mandamentos, seriam abençoados em tudo. Mas se quebrasse um dos mandamentos, seriam responsáveis por todos. E foi justamente o que eles fizeram. Deus deu a lei e eles lá embaixo quebraram ela. Quantos, meus amados, quantos não entendem isso? Moisés subiu depois com Josué para fazer uma cópia da lei. Não é isso? Foi lá, subiu para fazer uma cópia da lei. A lei original já tinha sido quebrada. Moisés quebrou no pé do monte. Quer dizer que aquele acordo que Deus fez com os judeus foi quebrado. Se eles tivessem obedecido, não tivessem adorado o bezerro de ouro, as bênçãos teriam começado a fluir na vida deles imediatamente. Como quebraram o principal dos mandamentos, automaticamente a maldição então entrou no povo. Isso é claro nas escrituras. Eles quebraram o acordo. Agora a parte que eles quebraram, que eles tinham concordado, iria se cumprir. No versículo 45, por exemplo, do livro de Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 45 está escrito assim, ó: e todas essas maldições, Deus falando para os judeus, virão sobre ti, te perseguirão, te alcançarão e te destruirão, porquanto não haverás dado ouvido à palavra do Senhor teu Deus para cumprir. Foi justamente isso que eles fizeram. Quebraram os mandamentos, quebraram as leis de Deus. Automaticamente que a maldição veio sobre eles. Imediatamente. Quando você procura ver a vida dos judeus, a vida dos israelitas, perseguidos desde a época do Sinai, caluniados, gente dando em cima deles, matando, envergonhando, todas essas perseguições e destruições sobre os judeus, é porque eles quebraram lá atrás o pacto. E Deus é justo. Se eles tivessem feito certo, eles só seriam abençoados. Como foi lá que eles andavam, Deus protegia eles com sombra, protegia a noite com calor, a comida vinha assim de uma maneira muito fácil, a água também, proteção. Mas aí foi acabando ali, ó, porque Deus só estava protegendo ele naqueles começos ali por causa daquela multidão que saiu do Egito, que Deus queria levar para a terra prometida. Porque Deus falou que dos de 20 anos para baixo iriam entrar na terra prometida. E dos de 20 anos para cima que saíram do Egito iriam morrer no caminho. Foram esses amaldiçoados, foram esses que quebraram a lei. Só três daqueles que saíram do Egito entraram na terra prometida, que foi Josué, Calebe e o sumo sacerdote Eleazar. Os únicos 3 que saíram do Egito, que entraram na terra prometida, foram esses 3, de 20 anos para cima. Os demais morreram todos, por causa da maldição da lei, que continuou perseguindo filhos, dos filhos, porque assim era a lei. Ia sobre você, sobre o seu filho, porque você concordou, eles tinham concordado com isso. Aí vem Jesus, na plenitude dos tempos, veio justamente fazer o quê? Acabar com a maldição da lei que ia continuar amaldiçoando, matando e corroendo a população. Então Jesus veio, acaba com a lei, acaba com a maldição, certo? Se oferece como um cordeiro, purifica todos aqueles que acreditaram, né? Todos aqueles que acreditaram na morte de Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para os judeus, tá ok? Que estavam mortos em delitos e pecados, que estavam debaixo das maldições da lei, os judeus. A morte na cruz de Jesus foi para os judeus, não inclui os gentios, a não ser aqueles gentios da época que faziam parte da comunidade de Israel, tá ok? Porque os gentios, nós, os gentios, que não somos judeus, não somos israelitas, nós somos das outras nações, porque só tem 2 povos no mundo, só tinham 2 povos no mundo, judeus e gentios. Na morte de Jesus ele juntou gentios e judeus em um povo só. Está lá em Colossenses, a partir no capítulo 2, e os primeiros versículos ali até o finalzinho dele, vocês vão ler isso lá. Então dos 2 povos Deus fez um.
que é a chamada igreja, os chamados para fora, o grupo invisível. Não tem mais título, não tem mais nome, é espiritual, está unido com o corpo de Cristo, com o Espírito Santo, correto? Então veja bem, então os gentios, eles não estão debaixo da cruz. Por quê? Porque Deus fez uma promessa para eles lá atrás. Você recorrer na Bíblia, lá em Gênesis, quando Deus chama Abraão e mostra para Abraão as estrelas do céu e pergunta para ele se ele podia contar, ele falou que não podia contar, Deus falou que assim seria a descendência dele e fez uma promessa para ele. Deus falou assim: Abraão, quando Abraão acreditou que dele sairia uma grande nação, ele creu sem duvidar, Deus falou assim, na hora justificou ele, tornou ele justo. E lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, Paulo confirma isso. Paulo fala assim, ó, havendo Deus de justificar, olha, havendo Deus, lá no passado, ó, Deus ia justificar no futuro de Abraão, certo? Ó, havendo Deus de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Então, veja bem, a salvação dos gentios, meus amados, já foi prometida lá para Abraão, chamado o pai daqueles que creem. Ou seja, a salvação dos gentios não está baseada em obras, não está baseada no que tem que fazer para ser salvo, tem que ajudar para ser salvo, tem que socorrer para ser salvo. A salvação dos gentios está baseada em crer que Jesus fez a obra no passado. A promessa. Ou seja, estamos debaixo da promessa de Abraão. A promessa que Deus fez para Abraão, nós estamos debaixo dela. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que socorrer as pessoas, eu tenho que ajudar a falar a verdade para elas. Claro que eu tenho. Mas isso não condiciona a salvação. Eu tenho que fazer isso porque eu sou salvo. Porque eu já estou incluído. Eu estou garantido. E eu tenho que mostrar para as pessoas esta realidade em mim, esta verdade em mim. Eu não tenho que mostrar para elas que eu estou trabalhando hoje para amanhã Deus ter misericórdia de mim e me salvar. Não, eu estou trabalhando hoje, estou fazendo hoje, anunciando hoje, porque eu acredito nessa verdade. Eu acredito que é isso. Eu acredito que a obra está consumada. Ou seja, se hoje, por exemplo, eu não socorrer alguém, deixar de fazer um favor para alguém, isso não vai me tornar um pecador. Eu não sou pecador. Por que eu não sou pecador? Porque não existe mais quebra de lei. Não existe, não estamos mais debaixo de maldição. Todos os pecados, todas as mentiras, todas as invejas, todo o ódio, todo o rancor, toda a ira, já foram consumados lá atrás, na cruz e nas promessas que Deus fez para Abraão. Ou seja, nós não estamos debaixo de pecados. Você vai falar, poxa vida, né? Quer dizer que se eu matar eu não pequei? Se eu mentir eu não pequei? Se você mentir, vamos dizer assim, se você praticou uma mentira, porque você tem essa índole, que você não gosta da verdade, é uma coisa, certo? Agora, se você de repente praticar uma mentira, uma inveja, um ódio, ou qualquer outra coisa, fraqueza, por erro, ou vai saber lá o que você de repente, na hora, estava nervoso, estava irritado, isso não é pecado. São erros humanos que você acaba cometendo. Agora, aquele povo daquela época, se você recorrer a eles, se você recorrer à história, você vai ver que era um povo que tinha prazer em errar, gostava de errar, gostava de fazer o mal. Para eles, quanto mais mal eles fizessem, melhor. Enganos, mentiras, invejas. Quanto mais eles praticavam naquela época, por isso é que foi acumulando. Chegou um momento que Jesus teve que vir para poder acabar com aquele acúmulo de erro e de pecados, porque senão hoje possivelmente a terra estaria destruída, não teria nem como mais fazer sacrifício para ninguém. Então veja bem, meus amados, a morte de Jesus na cruz do Calvário foi para salvar um povo que estava debaixo de delitos e pecados, morto em delitos e pecados, debaixo de maldição, que eram os judeus, os israelitas, ok? Então, Jesus morreu, entregou-se em sacrifício vivo, foi agradável, a maldição parou, os pecados pararam, porque ele então aboliu, ele cumpriu toda a lei, cumpriu toda a regra, absorveu toda a maldição no corpo dele, então não tem necessidade mais de tais regras, como você não pode tocar nisso, você não pode cuspir ali, você não pode olhar para o lado, não pode olhar para o outro. Isso foi abolido. Batismos, ceias, apresentação em templos, circuncisão,
cortes de cabelo, uso de bigode, uso de roupa, de correntes, de bijuterias. Isso acabou. Isso é liberdade. Hoje você é livre. Quando Jesus ressuscita, o que acontece quando ele ressuscita? Ele vence a morte eterna. Ao vencer a morte eterna, ele nos deu garantia da vida eterna para os que acreditam. Você veja como uma coisa bem simples. Você veja como é simples. Você não precisa, não tem necessidade de estar todos os dias fazendo obras de caridade, de bondade, como se isso estivesse acumulando um monte de obras para você chegar no dia do juízo final, trocar por uma salvação. Isso não existe. Ou você faz porque você ama as pessoas, porque você quer ajudar as pessoas, porque você tem dó das pessoas, tem compaixão delas, sabe que precisa ajudar elas, que se você não socorrer elas, elas vão se perder. Aí você vai estar naquele grupo lá, do capítulo, se não me engano, capítulo 7, a partir do versículo 22 de São Mateus, onde aquela multidão se apresenta diante de Jesus e uma multidão com o seu representante fala assim: Senhor, né? Quando é que eu te vi com fome e não te servi? Quando é que eu vi o senhor com sede e não te servi? Quando eu vi o senhor preso e não fui te visitar? Aí o senhor responde para aquela multidão: olha, quando você não ajudou um desses meus pequenos irmãos, aí Jesus aponta para todas as pessoas da terra, é o juízo final. Aí aponta: quando você não fez para um desses meus pequeninos irmãos, quer dizer que para mim você também não fez. Você veja bem, que quando você vai ajudar alguém, socorrer alguém, dar a mão para alguém, e fazendo isso de coração, de alma, você vai estar fazendo para Jesus Cristo. Não é simplesmente para aquela pessoa. Porque aquela pessoa ali que está sofrendo é uma criatura de Deus, é filho de Deus, foi salvo por Deus e está sofrendo por causa da própria condição humana, dos ataques e também do inimigo, dos demônios, de inveja, de ódio espalhada por aí. Aí aquela multidão que Jesus chegou para ela também depois, são dois representantes. A outra multidão, com o seu representante, também pergunta para Jesus, né? Senhor, né? Quando é que nós servimos o Senhor? Quando é que nós visitamos o Senhor em prisão? Socorremos o Senhor na rua? Quer dizer, essa multidão que está perguntando para Jesus, quando elas socorreram Jesus e ajudaram Jesus, são aquelas pessoas que fazem o bem sem olhar a quem. E sem querer dizer: eu estou fazendo, estou ajudando, estou socorrendo. Eu livrei fulano, eu ajudei esse crânio, eu fiz isso para tal. Sabe? Ficar aí filmando que você está ajudando pessoas, levando marmita nas ruas, roupas, sapatos, casas. Esses já ganharam o seu galardão. Porque gostam de se mostrar. Gostam de mostrar que estão ajudando as pessoas. Esse grupo vai ficar de fora. Esse grupo não vai entrar na Nova Jerusalém. Só o outro grupo, que dia após dia faz o bem, ama, ajuda, socorre, com um único e simples interesse: de ver as pessoas bem, de ver as pessoas felizes, de ver as pessoas realizadas, de ajudar, simplesmente de ajudar. Por quê? Porque essas pessoas não estão trabalhando para ser salvas. Elas não estão acumulando tesouros para ser salvas. Elas já são salvas. Elas estão fazendo aquilo que está dentro da alma delas. Distribuir alegria, distribuir certeza, distribuir verdade, distribuir justiça. Vocês estão entendendo? Então é justamente isso que está acontecendo com essas duas multidões. Uma que serve de aparência e outra que serve com o coração. Então não se engane, meu amado, não se engane, meu irmão, meu amigo. A salvação na cruz foi para os judeus e a promessa lá atrás de Abraão foi para os gentios. Tem duas diferenças aí que você precisa separar para você não confundir. Senão você vai continuar servindo as religiões, servindo as igrejas, achando que tem que fazer todas aquelas obras de evangelização, culto ao ar livre, visitação, visitas em cadeias e todos aqueles rituais, acreditando que você está fazendo a vontade de Deus e não está. Você está fazendo a vontade do homem. Porque essas almas que você diz está ganhando, acredita está ganhando, convencendo elas estão indo para aquelas igrejas, para as religiões. Para quê? Para ficarem presas.
para ficarem cativas, para ficarem com medo, viverem uma vida de medo. Todos os dias os religiosos vivem com medo. Se tropeçar, pecou. Se cuspir, pecou. Se olhar para o lado, pecou. Se abaixar a cabeça, pecou. Então, o que é que Jesus fez na cruz? Se tudo isso existisse, o que é que Jesus teria feito na cruz? Não teria consumado a obra? Não teria desfeito as obras do inimigo? Não teria garantido a vida eterna? Se você acha que você pode, com as suas obras, garantir a vida eterna, você está anulando tudo que Jesus Cristo fez. Agora, se você acredita que tudo que Jesus fez, conforme ele mesmo disse, que já comprou todas as almas, Jesus comprou todas as almas, então todas as almas são dele, correto? Então, se Jesus comprou todas as almas e a sua alma é dele, então você é salvo. Não tem como você se perder. Não tem como um salvo se perder, porque já está selado com o Espírito Santo, já está garantido para o dia da redenção. Agora, aqueles que acreditam que vão fazer obras para trocá-las por uma salvação, esses eu te digo, esses ficarão de fora, porque eles acreditam no seu potencial. Essas pessoas acreditam que o que estão fazendo, na concepção delas, é para Deus. Mas se elas forem fazer um exame verdadeiro, elas entenderão que não é para Deus. Entenderão que é para homens, para instituições, para pessoas que não têm escrúpulo, para mentirosos, para enganadores. Então, tudo que você fizer, faça porque você ame, porque você gosta, porque tem vontade, porque você pode, está disponível, você deseja. Faça porque você tem que fazer, mas não espere nada em troca. Nada, nem hoje, nem amanhã, não espere. Porque se você estiver esperando alguma coisa em troca por qualquer benefício que você estiver fazendo nessa terra, você vai ser decepcionado. Você vai ser seriamente decepcionado. Então tudo que você tiver que fazer nessa terra, seja uma palavra, seja uma ajuda, um alívio, uma oração, um abraço, uma comida, uma bebida, uma roupa, um transporte, não importa. Faça, porque você quer fazer. Porque você gosta de fazer, está disponível, pronto para fazer, ama fazer. Tudo que Jesus fez, ele não esperou nada em troca. Mesmo salvando, ele não esperou nada em troca. Ele fazia, realizava, virava as costas e ia embora. Ia para a próxima multidão, para a próxima multidão. E assim foi até terminar a sua vida, até ele se entregar na cruz, para morrer, para ressuscitar, e para dar certeza de que um dia ele vai voltar para buscar alguém, um povo que creu, um povo que estava esperando ele, um povo com um coração sincero, um povo com um coração verdadeiro, sem aparência. Sem aparência. Aparência não conta. Você hoje aí de repente você olha ali uma pessoa, um mendigo no meio da rua, estragado, jogado, abandonado, mutilado, cheio de doença, enfermidade, muitas drogas, enfim, você já se afasta dele e já exclui ele da salvação. Não, ele também é salvo. Porque é fácil olhar para o outro lado, né? Pro ricão, pro bonitão, pro loirão, pro grandão, pro bem afeiçoado, pro musculoso, pro de carro, de roupa bonita, casa bonita, enfim. É muito fácil olhar para esse e falar, Deus está com esse. Que é o que a maioria absoluta das pessoas faz na Terra. Porque vem a aparência, vem o que está por fora, vem o que as pessoas possuem, os seus bens, os seus dinheiros, seus carros, suas casas. E esta é a pior visão que se pode ter. Jesus não está nisso. Isso não quer dizer que ele não esteja na vida de um rico, né? Lógico. Ou que ele esteja na vida de todos os pobres, todos os miseráveis. Não. Cada caso é um caso. Mas nunca devemos julgar pela aparência. Porque é justamente aí onde nós vamos nos enganar e poderemos até mesmo desfazer alguma coisa que Jesus fez sem mesmo saber o que estamos fazendo. Entenderam? Então, meus amados e amigos ouvintes da Palavra de Deus, entenda bem isso, olha. 2 pecados existiram na terra. O primeiro pecado foi aquele que entrou por Adão e Eva, lá atrás,
quando eles desobedeceram a Deus, que a Bíblia fala que a morte eterna entrou no mundo e condenou a todos, atingiu a todos a morte eterna, e o pecado do Sinai, que foi exclusivo para os judeus, uma lei exclusiva, que eles pecaram, e Jesus veio e aboliu, depois de cumprir, aboliu a lei, morrendo assim em troca dessas maldições, se entregou em troca dessas maldições, correto? E o segundo, que é a morte eterna. Esse daí, depois da ressurreição de Jesus, ela foi vencida. Automaticamente Jesus nos garantiu a vida eterna. Os dois pecados, um dos judeus e um da humanidade. O dos judeus era só deles, foi desfeito na cruz. E o da humanidade, na ressurreição. Correto? Então, se você acreditar dessa maneira, conforme está escrito na Bíblia, é só você ir lá, analisar as passagens direitinho, verificar direitinho, você vai encontrar justamente isso. A morte eterna foi vencida depois da ressurreição. O que é que Jesus precisa fazer então agora? O que nós estamos esperando acontecer? É a vitória sobre a morte física. Certo? É o último inimigo que falta para Jesus vencer, que é a morte física, que vai acontecer no dia que ele voltar à terra e ressuscitar todos os mortos. Nesse dia será vencida a morte física. Tá ok? Então não se engane, meu amado. Não se engane. Não se perde salvação, porque não foi comprada por você. Foi comprada por Jesus, e ele garante. Não tem como um salvo se perder, viu? Não adianta. Obviamente que não adianta se a pessoa vir que se argumenta, e se o camarada começar a pecar, matar, roubar, estuprar, adulterar, não. O salvo não faz isso. O salvo não faz isso. Não faz isso porque ele tem o Espírito Santo dentro dele. Não faz isso porque é o Espírito Santo que sustenta ele. É Jesus Cristo que sustenta ele. Ele pode errar. Ele pode jogar para a humanidade dele porque ele não está dominado, né? Como se fosse um zumbi. Então ele pode errar, ele pode em algum momento mentir. Ele pode em algum momento ter uma ira. Ele pode até em algum momento ferir alguém. Mas ele não vive na prática disso, porque ele já é salvo, tem o Espírito Santo na vida dele e ele é dominado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que vivem na prática o tempo todo, zombam, se alegram, fazem sem temor nenhum, fazem porque acham que é bonito, que é gostoso, que é ideal, esse aí é o grupo que não conhece Jesus Cristo, esse é o grupo que não tem a salvação na alma, esse é o grupo que vai passar pelo juízo final, podendo ou não ser salvo lá, mas vai chegar com muita dúvida. Se você quiser chegar sem dúvida nenhuma, seja sincero, primeiramente sincero, hein? Depois reto, temente a Deus e depois se desvia do mal. Você veja bem a regra, hein? Você veja bem a sequência. Primeiramente, ser sincero de todo o coração. Se é verdadeiro, seja sincero. Se é fraco, seja sincero. Se errou, seja sincero. Se mentiu, seja sincero. Reto. Você sendo sincero, você vai procurar a retidão. Você vai lutar pela retidão. Você vai se esforçar para ser reto. Depois, temente a Deus. Sincero, reto, temente a Deus. Aí você sim vai ter força para se desviar do mal. Tá ok? Essa é a sequência. Sincero, reto, temente a Deus e desviar-se do mal. Porque aí você vai ter uma vida quieta, sossegada, de paz, tranquila, de certeza plena. E no dia da sua morte, ou no dia que Jesus vier praticar o juízo final, estabelecer o juízo final, você vai olhar para cima e Jesus vai te chamar porque você não terá nenhuma dúvida. Tá ok? Essa é a mensagem que eu tinha para você nessa tarde, meu amado ouvinte e praticante da Palavra de Deus. Eu espero que você deguste, guarde no seu coração, amplie, estude, pesquise, examine, para que a sua certeza só aumente. Para que no dia que Jesus vier te buscar, ou no dia que você tiver que se encontrar com Ele, você não tenha nenhuma preocupação com a sua alma, porque ela está garantida nas mãos de Jesus Cristo. Conforme o próprio apóstolo Paulo falou lá no livro de Coríntios, você também vai achar lá pesquisando. Ele falou assim, ó, porque estou certo, e Paulo falou assim, estou certo, ó, que nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o passado,
nem o porvir, que é o futuro. Ele falou, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Você percebe como a salvação é forte? Ele diz que nada pode separar você da salvação. Nem o passado, nem o futuro. Ou seja, se você é uma pessoa verdadeira, creu no obra de Jesus, seu coração não tem dúvidas, você é uma pessoa sincera, reta, temente a Deus e se desvia do mal, está garantido. No dia que Jesus vier, você vai subir com Ele com certeza. E no dia que você morrer, você vai se encontrar com Ele com certeza e vai morar com Ele eternamente. Tá ok? Entendeu a mensagem? Só acrescente ela um pouquinho, só examine ela um pouquinho, tire suas dúvidas na Bíblia, ache essas palavras que eu falei para você, e eu tenho certeza que as suas noites e os seus dias serão melhores a partir de agora. Tá ok, amado? Tá ok, irmão? Forte abraço, que Deus abençoe você e a nós todos. Sigamos em frente. O tempo está próximo. Já está quase tudo se cumprindo. Só falta um toque, hein? O toque da 7ª trombeta. A trombeta que vai desvendar os mistérios de Deus. A trombeta que vai anunciar o dia do juízo final. E automaticamente o arrebatamento, que é Deus tirando o seu povo da terra para que eles possam auxiliar no juízo. Tá bom? Depois eu posso acrescentar um pouquinho mais sobre esse trecho, sobre essas mensagens, para que você possa ficar um pouco mais completo. Tá bom? Muito obrigado, tenha uma boa tarde e que Deus possa nos abençoar a todos. Tchau, tchau. Até a próxima, viu?